Saúde Animal foi além mais uma vez e tem a felicidade em apresentar NeoStem. NeoStem é tecnologia elevada em terapia celular inovadora, diferente dos protocolos terapêuticos convencionais. NeoStem é linha de frente da ciência e tecnologia. É indicado para o tratamento de doenças importantes como osteoartroses, sequelas de sinomose e ceratoconjuntivite seca. E sabe o que tudo isso significa? Que a busca pela qualidade de vida dos pets está cada vez mais avançada. Logo, o cuidado por meio do carinho e proteção fortalece, e não se mede esforços para cuidar das pessoas e das relações. Reimaginar a saúde animal é o nosso propósito. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Muito prazer, meu nome é Michele, eu sou médica veterinária de formação e hoje vou falar com vocês a respeito dos princípios da medicina regenerativa. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou professora aqui no curso de Medicina Veterinária da PUC de Campinas. Eu leciono as disciplinas de Clínica Médica e Semiologia de Pequenos Animais e segui carreira acadêmica trabalhando no mestrado e no doutorado com a medicina regenerativa, especificamente falando da utilização das células-tronco mesenquimais para fins terapêuticos dentro da nossa área, tá bom? É um papo, né, que eu vou bater com vocês. Eu espero que essa palestra contribua com o conhecimento de vocês acerca dessa nova era, né, da medicina regenerativa. A medicina regenerativa, ela vem sendo um grande foco da comunidade científica. E isso vem acontecendo porque essa medicina traz para a gente resultados terapêuticos eficazes e que a gente percebe que são resultados que se perpetuam, ficam com a gente, né? E ao mesmo tempo que a medicina regenerativa vem ganhando esse grande foco da comunidade científica, em paralelo, o que a gente vê é que as pessoas, de uma maneira geral, vêm mudando o seu estilo de vida, buscando mais qualidade de vida. Então, elas buscam fazer mais esportes, elas buscam alimentos mais saudáveis, né? Acabam também, obviamente, buscando alternativas terapêuticas que não as tradicionais, como acupuntura, fisioterapia e outras medicinas alternativas. E é claro que isso vai se estender ao pet, né? Então, o que a gente busca para a gente, o que os nossos tutores buscam para eles, acabam, obviamente, estendendo isso ao pet, porque o pet hoje é um ente, né? É um ente querido da família. E qual é o objetivo da medicina regenerativa? O objetivo é trazer ou restabelecer aquele tecido que está doente o mais próximo do fisiológico possível. Essa é a grande busca da medicina regenerativa. E isso para fazer com que esses animais voltem às suas atividades, sejam elas atividades de trabalho ou atividades de esporte, lazer, sem que esses animais tenham as recidivas dos quadros. E o que compõe a medicina regenerativa? Hoje a gente vai falar de células. Mas a medicina regenerativa engloba uma série de áreas, né? Então, envolvem muitas áreas profissionais, biólogos, médicos veterinários, médicos, dentre outros, numa grande engrenagem para que a gente tenha a pesquisa e desenvolvimento trazendo o objetivo que é a saúde. E os princípios, então, da medicina regenerativa, quando a gente diz, a gente pode sempre visualizar um tripé. Então, envolve a utilização das células, que nós vamos falar bastante sobre elas, envolve a utilização das células com scaffolds ou somente os scaffolds.
Só para você entender, scaffolds são estruturas que podem ser sintéticas ou biológicas, que muitas vezes são utilizadas, associadas às células. Então, você já deve ter ouvido falar num paciente, por exemplo, que tem uma falha óssea importante e precisa fazer um enxerto ósseo. Então, o exemplo disso é você usar uma hidroxiapatita associado às células, que nós vamos falar sobre elas, e isso é um princípio básico da medicina regenerativa, tá? Tudo em prol da saúde. Dentre as fontes de células que nós temos na medicina regenerativa, a gente tem então as células tronco-mesenquimais, as células tronco-embrionárias e as iPS, que são as células tronco pluripotente induzidas. Essas células últimas, a gente não vai falar delas, mas só para você saber que são células que um dia foram células adultas e que foram reprogramadas para exercer funções de células pluripotentes, que essas a gente ainda vai comentar. E é importante dizer, senhores, que se a gente for jogar stem cell lá no PubMed e buscar uma referência do que se tem de trabalhos publicados dentro dessa área, nós temos hoje 402 mil trabalhos publicados. É bastante coisa, né? E se essa pesquisa for um pouco mais refinada e a gente for digitar mesenchymal stem cells, que seriam as células tronco adultas, nós temos 77 mil trabalhos publicados. E se você for olhar aqui na timeline, né, os últimos 10 anos principalmente é que vem aí mostrando para a gente essa busca e esses trabalhos todos sendo cada vez mais, através de grandes experimentos, mostrando para a gente que essas células têm a sua aplicabilidade. Mas então, o que são células-tronco? Se a gente coloca no Google células-tronco, vem uma definição ampla, que são células que têm a capacidade de se autorrenovar, se diferenciar e adquirir a funcionalidade de um tecido, tanto sob seu aspecto estrutural como seu aspecto funcional. Mas a gente tem uma diferença. Então, eu posso dizer que a gente tem dois grandes blocos. As células-tronco embrionárias, que os senhores já devem ter ouvido falar, e as células-tronco adultas. Mas vamos entender um pouquinho de cada uma delas. As células-tronco embrionárias são células que são capazes de formar um indivíduo. Se a gente retirar um material de um óvulo recém-fertilizado, eu tenho células tão potentes, que elas se diferenciam em todos os tecidos embrionários e também os extraembrionários. Por isso, elas são classificadas como células totipotentes. Se a gente for pegar um pouquinho mais à frente, após esse óvulo ter sido fertilizado, e a gente for tirar um material da massa interna desse blastocisto, a gente vai ter uma célula pluripotente, ainda caracterizada como uma célula tronco embrionária, mas ela já vai perdendo a sua capacidade de diferenciação celular. Aqui, ela vai conseguir se diferenciar nos três tecidos embrionários, então endoderma, mesoderma e ectoderma, mas não mais nos extraembrionários, né? E essas células seriam para a gente aí a menina dos olhos quando a gente fala em regeneração, né? Porque é isso que o organismo precisa para que se tenha o nascimento, para que se tenha um indivíduo formado. Mas vocês vão me perguntar, mas por que a gente não usa essas células? Porque essas células são teratogênicas. Essas células são formadoras de tumor. Se a gente injeta essas células em ratos imunodeficientes, o que a gente espera é que haja a formação desses teratomas, desses tumores que vocês estão vendo aqui. Então, essas células têm uma alta capacidade de diferenciação celular e isso ainda não é muito bem controlado. E por essa razão, e pela questão ética de se estar matando um embrião, né, é que a gente não utiliza essas células. Não que elas não tenham aplicabilidade,
Muitos trabalhos mostram a aplicabilidade dessas células, mas não hoje dentro da veterinária. E aí, no segundo bloco, nós temos as células adultas. Então, células adultas, como o próprio nome diz, são células que a gente retira de tecidos já formados, tecidos adultos. Então, a gente já saiu daquela fase de tirar um material de um óvulo recém-fertilizado ou de uma massa interna de um blastocisto, tá? E nós temos duas principais células-tronco adultas. As células-tronco hematopoéticas, que estão lá dentro da medula óssea, comprometidas somente com as linhagens hematológicas, e as células-tronco mesenquimais, que é o que a gente vai falar bastante hoje aqui. Essas células-tronco mesenquimais, como eu disse, a gente pode tirar de qualquer tecido adulto já formado. Tem gente que trabalha com polpa de dente, com medula óssea, com tecido adiposo. É possível tirar essas células de qualquer tecido adulto. Só que a gente, em alguns tecidos, consegue uma maior abundância dessas células, né? E atualmente e usualmente o que se preconiza é extrair essas células de tecido adiposo, ok? E que também a gente vai mostrar um pouquinho. Então, essas células são consideradas multipotentes, diferente das células troncoembrionárias. Elas têm uma capacidade de diferenciação celular mais restrita. Então, in vitro, a gente consegue diferenciar essas células para vários tecidos. Tecido condrogênico, osteogênico, adipogênico, neurogênico, miogênico, mas ainda assim, essa capacidade dela se diferenciar é bem mais restrita quando comparado com as células troncoembrionárias. Porém, essas células, como os senhores estão vendo aqui nessa imagem, que são intimamente aderidas ao endotélio vascular, têm uma outra ação que nós vamos comentar bastante, que é a ação ou efeito parácrino, que é o que traz o grande benefício da utilização dessas células frente a várias doenças. Então, num panorama geral, para vocês entenderem, olha só, se eu tenho aqui, né, numa fase de zigoto até o nascimento do indivíduo, se eu retiro células, ainda nessa fase de zigoto, tenho uma célula totipotente. Se eu tiro um material para extrair essas células, nesta fase de blastocisto, eu tenho uma célula pluripotente, né, que aqui ela só consegue se diferenciar nos 3 folhetos embrionários, e a partir do momento que eu tenho um indivíduo nascido, eu consigo extrair as células multipotentes, que então são as células tronco mesenquimais. E isso é muito importante porque veja que, inicialmente, para nós termos o nascimento do indivíduo, nós tínhamos que ter essas células troncoembrionárias. Mas depois que esse indivíduo nasceu, essas células não são mais necessárias. O que é necessário é que a gente tenha uma célula adulta capaz de fazer a manutenção desses tecidos ao longo da vida. E esse é o papel das células tronco mesenquimais. Agora veja que por que a gente envelhece, né? Isso aqui refere-se a humanos, mas a gente consegue transpor para a veterinária também. Veja que num recém-nascido, a quantidade de células-tronco que se pode obter é infinitamente maior do que num indivíduo já mais velho. Por quê? Porque esses nichos de células-tronco que a gente consegue retirar desses tecidos adultos vão enfraquecendo, vão envelhecendo, e é por isso que a gente envelhece. E é por isso que uma criança recupera muito mais rápido uma lesão do que uma pessoa idosa. E é claro que isso se estende aos nossos pacientes. Então, a biotecnologia trouxe a possibilidade da gente melhorar esse sistema endógeno, essa recuperação que já existe no organismo. A gente identifica essas células em laboratório, multiplica, tem uma série de coisas que a gente faz dentro de um controle de qualidade, congela e dispõe para aplicação de forma imediata. Então, a gente melhora um sistema que naturalmente existe. Então, falando agora sobre as nossas células, né? Só para vocês saberem, a título de curiosidade, para a gente caracterizar a célula tronco mesenquimal, a gente deve seguir alguns preceitos que foram impostos, né, regulados, eu diria, pela Sociedade Internacional de Terapia Celular. Então, essas células
têm capacidade de adesão ao plástico, elas expressam alguns marcadores, devem ser negativas para outros marcadores, e in vitro a gente deve conseguir diferenciar essas células para pelo menos 3 tecidos diferentes, tá? Aqui, essa é uma imagem, né, para vocês olharem essa característica fibroblastoide das células, né? Elas são células mais longínquas, mais especuladas, né? Muito semelhante, inclusive, aos fibroblastos, né? Que são células já especializadas. Por isso, a importância da gente seguir com esses marcadores de superfície de membrana, para ter certeza que a gente está lidando com a célula tronco-mesenquimal e não um fibroblasto. E como elas agem? Como eu comentei com vocês, a capacidade de regeneração das células adultas, é muito mais restrita frente às células troncoembrionárias, mas ainda assim elas conseguem fazer isso. Então eu dividi aqui para vocês que quando vocês fecharem os olhos e imaginarem como as células podem ajudar o meu paciente, que vocês visualizem que elas tanto podem fazer uma regeneração celular de uma maneira mais acanhada, né? Então quando a gente for falar de doença osteoarticular, a gente pode esperar que essas células façam uma regeneração condrogênica. Se a gente está falando de falhas ósseas, de fraturas ósseas, a gente pode esperar que essas células façam uma diferenciação osteogênica, né? E para aqueles tecidos em específico que nós comentamos, vamos falar de cada uma dessas doenças, vai ficar um pouquinho mais claro. E aí, o efeito principal, por isso tem essa seta aqui, que é a ação ou efeito parácrino. Então, senhores, essas células são células inteligentes. Quando elas estão naquele microambiente que está doente, elas são sensibilizadas pelaquele microambiente. E aí, através da sinalização que há ali, comunicação célula a célula, elas conseguem equilibrar o microambiente, secretando citocinas com ação anti-inflamatória, ou mesmo permeando uma ação imunomodulatória dentro do próprio micro-organismo que está doente e no indivíduo como um todo, né? Essa ação ou efeito parácrino se dá por que essas células têm ação imunomodulatória, ação angiogênica, ação antiapoptótica, e quando a gente fala de doenças crônicas e degenerativas, essa é uma ação que é muito bem-vinda. Ação reparadora endógena, porque como eu falei, existem nichos de células tronco no organismo como um todo. E quando a gente aplica essas células, além delas exercerem esses papéis todos que eu acabei de comentar, elas ainda estimulam as células tronco endógenas, as células tronco daquele microambiente. E ainda tem ação anti-inflamatória, que é muito potente, e é isso que a indústria vem loucamente buscando e analisando, e ação antifibrótica. Vamos falar de todas elas. De uma maneira simples, eu costumo dizer que essas células são mestres do sistema imunológico. Então, elas são sensibilizadas, como eu comentei, por aquele microambiente, secretam muitas moléculas bioativas e controlam aquele microambiente. Aqui, um exemplo simples é dizendo prostaglandina E2, IDO, interleucina 10, TGF-beta, LIF e várias outras moléculas, mas principalmente a prostaglandina E2. É o principal mediador central dessas células. Então, esses mediadores todos, e isso comprovado por inúmeros trabalhos, né, comprovações in vitro e in vivo, que essas células conseguem diminuir a ativação e proliferação de linfócito T, diminuição de proliferação de linfócito T citotóxico em detrimento do linfócito T regulatório, que é importante. Então, principalmente através da IDO, diminuição da proliferação e diferenciação de linfócito B em plasmócito e de monócitos em células dendríticas. E ainda, através da prostaglandina E2,
elas têm uma ação anti-inflamatória, né, que permeia por fazer com que as células dendríticas e os macrófagos diminuam a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então imagina que essas células, num ambiente que está muito inflamado, elas são sensibilizadas e elas começam a disparar sinais para as células imunitárias locais e falar, olha, está muito inflamado, vamos diminuir essas concentrações dessas citocinas pró-inflamatórias. E se isso ocorre, é óbvio que a gente acaba tendo uma situação de ação anti-inflamatória, porque para eu ter a inflamação, eu preciso antes ter a produção dessas citocinas pró-inflamatórias. E não só isso, como a gente sabe, o macrófago tem duas vias de diferenciação. Então a gente tem um macrófago que tem uma ação muito mais atuante na inflamação e um macrófago que tem uma ação que permeia a ação anti-inflamatória. E essas células, além de imunomodular as células que já estão lá, no momento dessa diferenciação do macrófago, as células acabam promovendo uma maior ênfase no macrófago M2, que é um macrófago que secreta, por exemplo, interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, né? E ainda, através da prostaglandina E2, diminuição da proliferação e citotoxicidade das células natural killer. Então veja que só nesse slide eu mostrei para você que as células têm uma ação imunossupressora e que as células têm uma ação anti-inflamatória. E isso vai acontecer também com a ação angiogênica, antifibrótica e antiapoptótica. Então, se a gente for perceber aqui por todos esses fatores de crescimento, IGF, TGF-beta, HGF, existe essa ação antiapoptótica que, como eu comentei, quando a gente tem situações onde a morte das células vai acontecer, obviamente, isso é natural, a apoptose é natural. Mas quando a gente tem um tecido que sofre uma injúria, essa apoptose é acelerada. E com esses fatores, não só esses, porque isso é um slide muito resumido, mas outros fatores também, há sim uma ação potente antiapoptótica. E a gente consegue retardar esse processo de morte acelerada. Isso vai acontecer com a ação angiogênica. As células secretam muito fortemente o fator de crescimento vascular endotelial, dentre outros, angiopoetina, HGF-1, que vão ajudar a proliferação e a diferenciação das células endoteliais em células musculares lisas, promovendo aqui para a gente também uma angiogênese. E na situação de fibrose, importante dizer que se você tem um tecido que já passou, né, por um processo e já tem fibrose, as células não vão conseguir recuperar essa fibrose. Então, trabalhos mostram que elas conseguem atenuar a fibrose quando a gente olha cortes histológicos, colorações específicas para avaliação da fibrose, mas isso não resolve, né? É um tecido fibrosado, é um tecido afuncional. Então, muito inteligente da nossa parte é entender situações que vão ainda culminar numa fibrose e aplicar essas células antes que essa fibrose ocorra. Se isso for possível, se a gente consegue identificar esse momento e aplica as células nesse momento, a gente sim consegue evitar ou diminuir essa formação de fibrose. E um estudo, que é um estudo um pouco mais recente, né, de 2016, não é tão novo, um estudo que foi feito com o professor Kaplan, né, que mostrou, na verdade, ele estava avaliando fibrose cística pulmonar e esses pacientes eles tinham uma resistência microbiana a vários antibióticos e ele colocou as células em co-cultivo e com essas bactérias, né, que já estavam resistentes a esses
antibióticos, e o que ele percebeu é que essas células foram capazes de diminuir o crescimento bacteriano e aumentaram a sensibilidade aos antibióticos. Então, cultivos que antes estavam demonstrando refratariedade, né, aos antibióticos passaram então a mostrar que aquelas bactérias, né, estavam sendo sensíveis. E a descoberta foi que isso aconteceu muito provavelmente, não só, obviamente, exclusivamente, mas também por esse peptídeo LL37 que as células secretam, tá? Então, aqui só para mostrar a ação antimicrobiana e anti-inflamatória, né, o que essas células podem fazer. E a gente vê que neste modelo de fibrose cística, também conduzido pelo professor Kaplan, que ele mostra que houve uma grande diminuição da produção das citocinas pró-inflamatórias, né? Então, interleucina 1-alfa em diminuição de 11%, interleucina 1-beta em 8%, interleucina 6 em quase 7%, e o fator de necrose tumoral alfa, que é um grande vilão, em quase 40%. Isso é muito significativo, tá? Com diminuição também de interleucina 2 e interferon gama. Agora, um aumento expressivo de interleucina 10, que, como eu comentei, é uma citocina anti-inflamatória potente, em torno de 31%, tá? Então, é um trabalho bem interessante, é um trabalho de 2017, mas que mostra aí essas vertentes das células. E esse é um trabalho recente que faz um review, né, das células tronco-mesenquimais como um potencial aí antimicrobiano. Então, ele faz um review de vários trabalhos e, em síntese, né, o que mais se preocupa com a resistência microbiana é a questão da formação dos biofilmes feitos pelas próprias bactérias. E esses biofilmes acabam não deixando que o antimicrobiano consiga exercer ali a sua ação. O que eles viram de todos esses trabalhos é que sim, esse peptídeo LL37 tem propriedades bactericidas, tá? É claro, gente, que de jeito nenhum a gente vai trocando, né, um antibiótico pela utilização das células. São coisas totalmente diferentes. O paciente que precisa de antibiótico, ele vai continuar com antibiótico. Mas eu acho que é de grande relevância a gente pensar que nos pacientes onde a gente já tem uma certa resistência microbiana, como os pacientes com cistite recorrente, por exemplo, né, que é comum acontecer, que as células podem nos ajudar nesse sentido. E o transplante, né? Como que a gente faz? Atualmente, a gente usa um transplante halogênico, né? Ou heterólogo, são sinônimos. Então, a gente utiliza células de um outro animal, né? Então, são doadores saudáveis que passam por uma série de exames, né, de triagem, e a gente estabelece um banco dessas células. Por que essa foi a opção? Por dois principais motivos. Primeiro, porque quando a gente fala de transplante autólogo, a gente e compara com o transplante halogênico, né, quer dizer, um transplante que é feito de um animal para um mesmo animal, comparado a um transplante que é feito de um animal para outro animal, sempre espécie específico, né? Cão-cão, gato-gato, cavalo-cavalo. Os trabalhos mostram que não há diferença estatística em melhora clínica ou melhora terapêutica, né? Se o transplante é halogênico ou autólogo. Então, por essa razão e por essas células serem imunocompatíveis, né? Não há rejeição. A gente consegue fazer um transplante imediato, o que facilita muito a gente. As células tronco-mesenquimais não expressam uma molécula de MHC2 na superfície de membrana. Então, quando a gente aplica as células, mesmo que de outro cão em outro cão, o sistema imunológico do receptor, quem está recebendo as células, não é capaz de reconhecer essas células. Então, elas passam, né, e acabam não trazendo
as reações todas que a gente vê quando o paciente não é imunocompatível, tá? Então, senhores, o que é possível é que, desta forma, a gente tem um transplante imediato. E é muito bom a gente pensar que, vamos dizer que eu tenho um paciente que tem uma condição de risco anestésico cirúrgico, seria muito ruim eu colocar esse paciente em risco para retirar material deste paciente, para mandar para o laboratório e ainda assim correr o risco desse material não ser o suficiente ou contaminar pelo meio do caminho e deixar um paciente sofrer um risco desnecessário, né? Então, com as células desta forma, como produto, a gente consegue um transplante imediato. Quais são as vias que a gente pode utilizar de aplicação dessas células? Vai depender da doença, né? Então, por exemplo, doenças sistêmicas, né, doenças de caráter imunomediado, sequela de sinomose, dentre outras, a gente faz a aplicação sistêmica. Quando a gente precisa de por exemplo, uma osteoartrose, né, ou uma ceratoconjuntivite seca, eu aplico essas células de forma intralesional. Por quê? Porque o ideal, quando a gente pensa no transplante das células, é que a gente deve aplicar essas células o mais próximo do local lesionado possível. Nem sempre é possível a gente fazer dessa forma, né? Então, doenças sistêmicas, as células vão muito bem via intravenosa, a gente já vai falar como elas migram, como elas chegam até lá, e doenças como osteoartrose, lesões medulares, né, lesões na medula espinhal e a ceratoconjuntivite seca ou mesmo as úlceras indolentes, a gente aplica as células ali em loco, tá? Que seria então as aplicações tópicas, né? Então feridas, úlceras de córnea e demais aí situações que a gente visualize que a melhor entrega é a via tópica. Bom, vocês vão perguntar para mim, mas Michele, ok, né? Eu tenho um paciente que tem uma hepatopatia ou ele tem uma doença renal, eu vou aplicar essas células intravenosa, como eu sei que essas células vão chegar? Simples. Essas células expressam receptores de interleucina na superfície de membrana e toda lesão libera interleucina. Então, automaticamente, a gente tem um tropismo dessas células para aquele sítio que está lesado. E essas células vão percorrer um caminho entre os vasos, né, dentro dos vasos, igual ao que os leucócitos fazem. Então, a gente pode dizer que essas células fazem um processo de transmigração endotelial, né? Elas viajam de um lugar para o outro, dependendo da sinalização, da inflamação daquele tecido. E elas conseguem chegar lá. Inclusive, conseguem atravessar a barreira hematocefálica. E no meu mestrado, eu trabalhei na área de nefrologia, induzi necrose tubular aguda nos ratos, um modelo de lesão renal aguda importante. E uma das dúvidas, uma das hipóteses, né, que nos direcionou aí para esse trabalho foi justamente a quimiotaxia das células. E eu apliquei essas células por duas diferentes vias, intraperitoneal e intravenosa, e rastreei essas células depois por citometria de fluxo. E veja aqui que o meu órgão-alvo eram os rins, e tanto a via intraperitoneal quanto a via intravenosa, eu tive a mesma quimiotaxia, né, dessas células, mostrando que, na verdade, a demanda estava sendo pela inflamação e não pela via de aplicação. E isso é bem traduzido por vários trabalhos. Então, por exemplo, esse é um trabalho legal que foi feito por Zhang et al. E Li et al. Em 2009, que eles quiseram avaliar a quimiotaxia dessas células, a biodistribuição dessas células numa situação não patológica. Então, eles aplicaram as células e foram rastrear essas células em diferentes órgãos. E veja, rins, coração e intestino
5% dessas células estavam lá. Pulmão e fígado, a grande maioria, 95%. E é claro que isso vai ocorrer, principalmente no pulmão, por conta da microvasculatura pulmonar, né? Pensando que esses animais, ainda que esses animais eram animais pequenos, né? Então, animais de laboratório, a microvasculatura pulmonar desses animais é menor ainda, né? Se comparado a um paciente nosso corriqueiro, né? Um cão, né? Um cão de 20 quilos aproximadamente, um cão de 10 quilos aproximadamente. Então, é claro que haverá, e no caso aqui houve, um microaprisionamento dessas células, mas isso foi de forma temporária, porque depois de 7 dias que eles foram rastrear, né, essas células, se estivessem lá, já deviam ter, e não haveria porque não tinha insulto. Em outras situações a gente vê fusão celular, a gente vê diferenciação celular. Em 7 dias a gente ainda consegue evidenciar essas células no local, desde que haja uma lesão, né? E aqui não tinha lesão, então essas células não estavam mais lá. E essa biodistribuição acaba sendo também equivalente numa situação onde a gente tenha um animal que tenha doenças comorbidades, né? Doenças concomitantes. Então, o que vai valer mais, né? Para onde as células vão migrar mais? A resposta também é simples, vai depender da inflamação. O tecido que tiver mais inflamado vai recrutar mais células. Não que o outro tecido não chegue, chega também. Mas essa proporção a gente deve sempre pensar que vai ser maior aonde a gente tiver mais inflamação. E esse é um trabalho que eu achei interessante para trazer para vocês, né, que fala da utilização das células para complexo gengiva estomatite felina, mas aqui eu estou querendo falar mais da biodistribuição. Então, esse é um gato controle e esse é um gato com complexo gengiva estomatite. E eles marcaram essas células com nanopartículas de ferro e esse animal foi para a ressonância depois. Veja que rins, pulmões, bexiga, a gente tem uma semelhança dessa quimiotaxia em ambas as situações, mas quando a gente fala de um animal que tem uma lesão na boca, que a gente sabe que essa é uma lesão inflamatória importantíssima, a gente evidencia, né, um tropismo, essa quimiotaxia das células aqui, e numa mesma via de aplicação que foi sistêmica. E qual seria então a contraindicação da utilização dessas células? Se a gente falou que essas células têm uma ação imunossupressora importante, é claro que pacientes com um sistema imunológico muito comprometido, como, por exemplo, os pacientes ainda em viremia de sinomose, né, a gente contraindica, tá? E também pacientes portadores de neoplasias, porque essas células vão fazer quimiotaxia e podem sim, através de vários fatores de crescimento que elas secretam, estimular o crescimento tumoral, tá? Então, a gente contraindica nessas duas situações. E o que eu posso esperar de resposta ao tratamento? Vai depender, né? O que eu quero desse slide deixar para vocês é que pense assim, quando a gente tem uma situação crônica, eu tenho mais fibrose, eu tenho menos inflamação, então não tem milagre. As células, elas não vão milagrosamente recuperar aquele tecido e deixar ele lindo, maravilhoso. Isso não vai acontecer. De novo, nós, agora, né, utilizando deste conhecimento, devemos sempre pensar que o momento melhor de aplicar as células é ainda numa fase aguda, é ainda numa fase onde eu não tenho tanto tecido fibrosado, onde eu tenho maior sinalização, maior inflamação, melhor quimiotaxia, né? E melhor enxertia das células, né? Engraftment, que a gente chama, dessas células no tecido, e elas aí conseguem exercer o seu papel com mais êxito. De tal maneira, senhores, que de tudo isso que a gente comentou, nós temos várias propostas de aplicabilidades, né? Assim, temos várias aplicabilidades para a utilização das células.
tá? Vamos falar de algumas delas aqui. Na sequela de sinomose. Então, de novo reforçando que a gente não deve aplicar as células com o paciente ainda em viremia, porque você vai imunossuprimir e tudo que um vírus precisa para se replicar e disseminar, né, é um sistema imunológico fraco, né? Então vamos pensar aqui que esse animal já está numa fase de sequela neurológica, ele já saiu da viremia, tá? A fase neurológica, ela leva aproximadamente de 1 a 3 semanas, geralmente 3 semanas, logo após o início da infecção. E como que é isso? A gente tem um ataque direto do vírus lá no sistema nervoso central, um ataque direto e indireto aos astrócitos e aos oligodendrócitos. A gente tem, na verdade, uma série de apresentações clínicas, né, de sinais clínicos num paciente com sequela neurológica de sinomose. Tudo vai depender da região de acometimento, em tálamo córtex, em tronco encefálico, em cerebelo, em medula, né? Ou muitas vezes situações de lesões multifocais. Então, os sinais clínicos, eles vão depender da onde esse vírus se instalou, ok? Mas o fato é que, histologicamente, aliás, histopatologicamente falando, existe um grande processo desmielinizante, né? E é isso que traduz para a gente, muitas vezes, esses pacientes ficarem em situações de paresias, né, ou plegias. Então, vamos entender isso. Então, a gente tem um ataque direto e indireto. Aqui, inicialmente, a gente tem uma forma aguda, que ainda não é inflamatória, tá? E aí, dependendo da resposta imunitária do animal, que pode ser competente, e ele simplesmente sair ileso disso, pode ser parcialmente competente, ou pode ser incompetente. Quando a gente está falando de incompetente, esse paciente muitas vezes já caminha para óbito. Se ele for parcialmente competente, a gente entra na persistência viral. E veja que esse vírus, ele é tão inteligente que quando ele infecta o astrócito, ele diminui o seu crescimento dentro da célula, para que não haja exposição dele para fora da célula e não haja um reconhecimento do sistema imunológico e, obviamente, destruição desse vírus, né? Então, ele faz uma persistência viral inteligente e essa persistência viral acaba fazendo uma série de reações imunes dentro do sistema nervoso, tá? E essas reações imunes acabam levando a um processo desmielinizante crônico. Aqui, então, que a gente entra na forma crônica, que já é uma forma inflamatória. Aqui é que muitas pessoas acabam utilizando, nesta fase, corticoide, por exemplo, né? E é aqui, nesse momento, que a gente vê a indicação das células, nesse momento inflamatório, de 6 a 7 dias após a infecção do sistema nervoso. E por que isso? É um slide bem simples, mas olha só, eu fiz um compilado de dados para mostrar para vocês que existe um aumento importante na expressão dessas citocinas pró-inflamatórias, nesse processo desmielinizante, e que o controle, né, o feedback que deveria controlar essa quantidade de citocinas pró-inflamatórias não existe, simplesmente não existe, tá? Então, aqui a gente tem vários autores, né, mas de uma maneira geral, veja que todas essas citocinas estão presentes. Interleucina 2, 8, 6, 1, 12, fator de necrose tumoral, interferon gama, que traz essa progressão da doença. E o controle dessa ação desmielinizante seria a LIF, a interleucina 10 e a TGF-beta, que são ausentes. Isso consenso de todos os autores. Por isso que a gente vê a indicação das células nesses casos, né? Porque as células conseguem, nesse momento inflamatório,
trazer essas citocinas com ação anti-inflamatória, né? E ainda conseguem exercer uma certa contribuição de regeneração. Veja, aqui são vários trabalhos em humanos, mostrando a utilização das células em esclerose múltipla, dentre outros, que traz para a gente uma fisiopatologia muito semelhante àquilo que a gente tem na sequela neurológica de cinomose. Claro que a etiologia é diferente, mas a fisiopatologia é muito semelhante. E esses trabalhos todos mostram que as células conseguem promover a imunomodulação, controlam e equilibram a inflamação daquele microambiente doente, diminuem estresse oxidativo, promove a ação antiapoptótica neuronal e prolongam a vida das células neuronais, esse é um trabalho bem interessante, e promovem a regeneração tecidual neuronal. Por quê? Porque além delas conseguirem se transdiferenciar num neurônio, por exemplo, né, elas estimulam as células precursoras neurais a se diferenciarem e a repopularem a atividade neuronal ali, tá? E isso tudo por isso, porque elas secretam inúmeros fatores tróficos, fatores de crescimento, aquilo que a gente já comentou bastante, como a gente consegue ver nesses trabalhos aqui. E aí foi a minha tese de doutorado, né? Então a hipótese era que nos pacientes com sequela neurológica de cinomose, a gente conseguisse uma diferenciação celular e um efeito parácrino dessas células. Foram 20 animais, receberam 3 aplicações com intervalo médio de 30 dias entre uma aplicação e outra, e eu acompanhei esses animais por 1 ano. As aplicações foram feitas via intravenosa. Dos nossos resultados, veja, quero que vocês olhem bem essa tabelinha aqui. Na admissão, todos os pacientes tinham condições não ambulatórias, tá? Então, nenhum deles deambulava. Aqui eu não estou nem falando a extensão da gravidade neurológica, né, se lesões múltiplas ou lesões únicas, mas é importante que você visualize que nenhum deles andava, tá? E como que a gente classificou essa resposta, né, após a aplicação das células? Teria sido pior, mas a gente não teve nenhum caso, o animal que porventura tivesse apresentado progressão dos sinais neurológicos, que nós não tivemos. Sem resposta, o animal que talvez não tivesse apresentado uma regressão ou nem uma regressão, nem uma progressão, né, dos sinais neurológicos. Também não tivemos. E aí nós ficamos nessas 3 aqui. Consideramos então leve resposta o animal que apresentou alguma pequena melhora neurológica, porém ainda incapacitante a deambulação, ou seja, não voltaram a andar. E moderada resposta e excelente resposta, os que voltaram a andar. O moderada, com algum grau de dificuldade no seu caminhar, e o excelente, aqueles animais que ficaram dentro da normalidade, né? Voltaram a deambular normalmente. E a gente vê aqui esse gráfico em pizza mostrando que 80% dos animais que nós tratamos, que traz uma relevância estatística, voltaram a deambular, tá? Apenas 20%, ou seja, 2 animais melhoraram tônico do pescoço, melhoraram os próprios membros torácicos, né? Mas incapacitante a deambulação. Então, a gente vê aqui a pretinha, antes da terapia celular, uma condição de tetraparesia, ela mexia só os olhinhos, como a gente vê. Aqui, a pretinha, 30 dias após a primeira aplicação, então ela retorna com os membros torácicos, e a gente vê muito isso nas situações onde a gente tem um paciente com os 4 membros envolvidos, né? Os torácicos sempre recuperando mais rapidamente. E aqui ela, depois da terceira aplicação, tá? Então, aqui ela já estava sendo classificada como uma melhora moderada, porque ela voltou a deambular. Mas a gente tem a pretinha 1 ano depois, né? Então,
a gente vê uma paciente com locomoção normal de membros torácicos e pélvicos. Essa é uma outra cachorrinha, uma labradora de 12 meses de idade, 4 meses de sequela neurológica. Diferentemente da anterior, que tinha uma situação de tetraparesia, então, quer dizer, ela tinha nocicepção, ela preservava a dor profunda. Aqui, chama Vilma, essa paciente tinha paralisia de membros pélvicos, tá? Tinha ausência de nocicepção. Então, aqui a gente vê ela 30 dias depois. Ela já começa a mexer um pouco mais os membros pélvicos. E aqui ela, depois da terceira aplicação. Essa cachorra ficou famosa porque ela acabou saindo em várias reportagens e foi um sucesso aí a terapia. Esse é um outro paciente, esse aqui tinha 7 meses de sequela neurológica, numa situação de tetraparesia, aquele antes da aplicação. A gente vê um déficit proprioceptivo importante, um paciente com uma mioclonia de músculos mastigatórios bem proeminente, logo aos 30 dias depois, ainda com uma ataxia proprioceptiva. Aqui nessa situação ele seria ainda encaixado como uma resposta moderada, né? Mas aqui a gente vê a evolução do quadro dele, ele deambulando e brincando normalmente, tá? Esse é um outro paciente, um paciente de 11 meses de idade, 3 meses de sequela neurológica, uma ataxia vestibular importantíssima, né? Tão importante que o paciente não conseguia deambular, tá? Aqui ele, depois da primeira aplicação, e aqui, depois da última aplicação. Perceba que ele não é um paciente que está dentro da normalidade, mas é um paciente que a gente classificou como uma resposta moderada, né? Ele voltou a deambular, mas não dentro da perfeita normalidade. E é importante dizer que todas essas aplicações foram feitas via intravenosa, não sendo necessário fazer a aplicação epidural ou qualquer outra via próxima. Aqui, mais uma paciente, então, essa daqui com uma ataxia cerebelar, também bem importante, o famoso andar de bêbado, né? Aqui ela 30 dias depois, ainda táxica, né? Uma dismetria, uma hipermetria importante. E aqui ela, depois do tratamento, ao término do tratamento, tá? A gente vê os 2 vídeos dela aqui. E, como conclusão, o tratamento foi eficaz em 80% dos animais com sequela neurológica de cenomose. O local da lesão neurológica tem influência significativa na resposta. Então, o que eu percebi é que animais com lesões múltiplas tendiam a responder menos do que animais com lesões focais, né? E dentre as lesões focais, quando o acometimento era único e exclusivo medular, quer dizer, sem alterações de cabeça, né? Sem alterações neurológicas que envolvesse cabeça, esses animais respondiam mais rapidamente. Como foi um tempo de sequela neurológica adotado de até 9 meses de sequela, eu também não vi diferença estatística nesse tempo, né? Esse tempo não influenciou. O benefício terapêutico se manteve durante esse 1 ano de acompanhamento. O protocolo utilizado foi eficaz. Esse é um dado importante também, que pacientes que tinham um estado obnubilado, né, então que tinham uma alteração
consciência mesmo, né? Um animal mais alt, mais responsivo, esses animais tinham também uma resposta aquém, né? Uma menor resposta frente a um animal que tivesse um nível de consciência dentro da normalidade, tá? E o transplante halogênico mostrou-se seguro e esses animais não mostraram qualquer tipo de reação imediata ou tardia após a aplicação. Aí a gente entra na utilização das células para aplasia e hipoplasia de medula óssea. Tem uma grande aplicabilidade, né? É importante que a gente traga alguns conceitos que é assim, as células tronco-mesenquimais, elas fazem parte do estroma da medula. Elas estão lá junto com a stem cell da medula. Só que quem organiza, quem orquestra o que a célula-mãe hematopoética vai fazer nas diferenciações, nas linhagens hematológicas, é a célula tronco-mesenquimal. A célula tronco-mesenquimal, através de alguns fatores, como por exemplo, o fator de crescimento estimulante de colônia de granulócito, que existe uma medicação que todos devem conhecer, que é feita rotineiramente para estimular a produção de leucócito. A célula secreta isso, né? E através de algumas citocinas específicas, ela ajuda a célula-mãe a fazer a diferenciação de todas as células que compõem as células da linhagem mieloide, tá? Então, ela compõe o estroma da medula e ela imunomodula o nicho da medula óssea. E é por isso que a gente tem resultados tão bons com a utilização das células nesses pacientes com aplasia e hipoplasia de medula. Principalmente aqueles que vêm de uma doença de medula autoimune por conta das hemoparasitoses, né, da vida. Não vamos nem citar porque são muitas, tá? E esse é um trabalho que a gente desenvolveu anos com a Simone, né, do Hemovet, em São Paulo, esse excelente hematologista. E a gente vê, pessoal, que dos animais todos que foram tratados, isso é um trabalho que a gente publicou em 2014, há bastante tempo, 50% desses animais voltaram a ter uma medula hematopoieticamente ativa, tá? 3, 4 aplicações, com intervalo aí de 20, 30 dias entre uma aplicação e outra, na via intravenosa. 37% melhorou, mas não voltou a ter uma medula hematopoieticamente ativa. Então, era aquele animal que eu tinha, por exemplo, numa situação de aplasia de série ou hipoplasia de série só eritroide, um paciente que permeava os seus 25, 26 de hematócrito, mas clinicamente bem e sem usar nenhuma outra droga, tá? Então, esses animais caíram aqui nesses 37%. E 12% não responderam à terapia. Então, esse é um animal, né, um exemplo só dos animais que nós fizemos, que é o Harry, que mostra os resultados ao mielograma que ele fez antes e depois, que ele voltou a ter uma medula hematopoieticamente ativa. Então, vale bastante essa indicação. Da utilização das células nas dermatopatias, nós temos vários trabalhos, e humanos têm dermatite atópica, nós temos vários trabalhos em humanos e alguns poucos trabalhos que falam da utilização das células, né, nos nossos pacientes. Há um tempo atrás, né, nós fizemos, em 2015, em parceria com o professor Luiz Henrique, da Unesp de Botucatu, um trabalho que acabou virando um doutorado, né, de uma aluna, Camila, da utilização das células em cães com dermatite atópica. Então, nós fizemos 4 aplicações com intervalo de 15 a 20 dias entre uma aplicação e outra. O N foi um N ainda pequeno, então a gente ainda vai desdobrar, né, esses estudos, mas os resultados também foram surpreendentes. Na capacidade da imunomodulação, uma pena que essa foto acabou cobrindo aqui, né? Mas a gente consegue ver ela aqui no final, tá? Então, aqui uma alopecia periocular bem significativa, uma paciente com, obviamente,
até pela questão da dermatite atópica, com MOG e BOG, né? Então, foliculite bacteriana, né? Quer dizer, piodermite superficial, malacesiose, de difícil controle e que depois da utilização das células, ela não teve mais nada, tá? Controlou muito bem. A expectativa, senhores, que a gente tem que da utilização das células é que a gente tenha aí um êxito em torno de pelo menos 70%, 75% desses animais. Lembrando que não é a cura, porque o animal tem problema anatômico, né? Ele tem um problema na barreira da pele. Então, o cara atópico vai sempre ter atopia. O que a gente vai conseguir aqui é a imunomodulação, tá? Então, esse é um trabalho que é bacana, trouxe para vocês, recente, de 2018, com um N expressivo, um N de 26 animais, que eles utilizaram as células tronco mesenquimais justamente em animais que estavam refratários às drogas convencionais, tá? E o que eles perceberam foi que a administração sistêmica halogênica pareceu ser uma terapia simples, com resultado positivo na remissão dos sinais clínicos da dermatite atópica refratária aos medicamentos convencionais, por pelo menos 6 meses e sem eventos adversos, tá? Então, esse é um trabalho do Villatoro que é bem interessante. A indicação das células na osteoartrose. Então, lembrando que a osteoartrose é uma doença crônica e progressiva, ok? Ela vai ocorrer, gente, sempre que a gente tiver uma instabilidade articular. Então, pense que um paciente com displasia coxofemoral, ruptura de ligamentos, whatever qual forem, luxação de patela, displasia do cotovelo, que a gente sabe que entram várias possibilidades, né? Qualquer situação onde a gente tenha instabilidade articular, a tendência é que esse animal desenvolva um processo de osteoartrose. E, infelizmente, o processo de regeneração da cartilagem é pequeno. E por isso que a doença é crônica e progressiva. O que a gente consegue ter é uma hipertrofia da cartilagem apenas. Mas isso é um tecido fibrocartilaginoso, ou seja, ele é afuncional. Então, essa autorregeneração, ela não é possível, tá? Principalmente porque essa cartilagem ela é avascular e tem essa baixa potência mitogênica dos condrócitos. E aí entram as células, com tudo aquilo que a gente comentou anteriormente. Então, ela consegue sim fazer uma diferenciação condrogênica, elas estimulam lá os sinoviócitos, né, a produzirem líquido sinovial, que é importantíssimo. Quanto mais crônico, menos líquido sinovial, menos essa articulação está sendo nutrida, mais atrito eu tenho, mais exposição de osso subcondral e mais dor esse animal tem. Então, através de todos esses fatores que nós comentamos anteriormente, o que a gente tem, senhores, é uma ação anti-inflamatória potente a longo prazo. Vale bastante a pena a utilização das células nesses casos, tá? Então, a gente tem uma tese, aliás, uma dissertação de mestrado que a gente fez com o Jackson, né, orientado pelo Dr. Marcelo Teixeira, que é professor lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e foram 12 animais com displasia coxofemoral, claro, com osteoartrose secundária à displasia coxofemoral, que foram avaliados de diferentes formas. Então aqui, método de avaliação. Durante a locomoção, física e ortopédica, questionário da dor e depois uma análise estatística em cima, tá? E de uma maneira geral, eu deixei grifado aqui essas setas com 60 e 90 dias, porque é o que a gente vê. Quando a gente aplica essas células intraarticular, o paciente que responde mais rápido, né? O que é responder mais rápido? Eles ficam mais dispostos,
eles levantam com mais facilidade, eles voltam a apresentar comportamentos que eles não tinham antes. Isso é o que o tutor percebe. Claro que a avaliação ortopédica, né, amplitude de movimento, crepitação, capacidade funcional, isso tudo a gente avalia. Também melhora, mas o tutor traz essa expectativa, né, e traz essa observação para a gente. A gente pode ter já uma melhora com uns 10, 15 dias de aplicação? Pode. Mas usualmente, comumente, a gente vai perceber essa linha, esse gráfico, ele sobe em ascensão. Com 30 dias a gente já pode esperar esse animal melhor. E essa ascensão a gente percebe meses depois. 2, 3 meses depois, cada vez mais esse animal vai ficando melhor, tá? Isso é que uma grande maioria dos trabalhos mostram pra gente, e dos especialistas que estão acostumados a utilizar essas células para esse fim. E tudo que a gente vê aqui, esse é avaliação da dor crônica, né, desses animais. Tudo que a gente vê aqui, ó, com 90 dias, esses asteriscos aqui mostram pra gente que houve uma melhora significativa, né, na questão da dor, tá? Por várias avaliações, desde o questionário da dor, quanto também na avaliação física desses animais. E em conclusão, né, desse trabalho, os resultados obtidos através da locomoção, exame físico, ortopédico, aplicação do questionário, né, da dor, é que as células contribuíram significativamente para o sucesso do tratamento da osteoartrose secundária à displasia coxofemoral, permitindo redução dos sinais clínicos e, consequentemente, propiciando uma melhora na qualidade de vida desses animais, tá? Então, o que a gente vê, senhores, é que existe sim essa melhora e ela é muito a longo prazo. Anos, algumas vezes. E aqui a Nina, uma paciente com osteoartrose secundária ao processo de displasia coxofemoral. Então, a gente vê claramente que além da displasia, na verdade, ela está até praticamente subluxando, né? Ela tem processo de osteoartrose. Essa paciente foi indicado fazer um procedimento cirúrgico, né, colicefalectomia lá atrás, e o tutor optou por fazer terapia porque ele não queria nenhum outro procedimento muito invasivo, né. E aí a gente vê a Nina antes da terapia celular. Ela tinha uma grande dificuldade para se levantar, ela já não brincava mais. Uma paciente de 2 anos, né? Aqui ela, aos 45 dias depois da aplicação, intraarticular nas 2 articulações, tá? E aí, aqui a gente vê um vídeo dela de 3 anos depois da aplicação. Importante dizer que esse paciente, ele vai continuar displásico, né? Então, a incongruência articular vai permanecer. O que a gente tem aqui é a ação anti-inflamatória das células, e consegue dar qualidade de vida para esses pacientes, sem os efeitos colaterais das medicações tradicionais, né? Isso também é importante. Então, aqui é um outro caso de osteoartrose, mas é uma osteoartrose de cotovelo, que eu atendi lá em Vitória do Espírito Santo, uma paciente já idosa, e ela... O tutor falou que ela já não estava mili, né? Já não fazia absolutamente mais nada, uma claudicação severa de membro torácico, com por vezes, impotência funcional do membro, com muita dificuldade para ficar em pé. A gente fez a aplicação, então veja aqui a articulação dela, né? A radiografia é bem feia. E aqui a mili... depois da aplicação, 20 dias, e o tutor disse, agora eu tenho certeza que a Mili tá boazinha, porque ela voltou a correr atrás dos passarinhos, coisa que ela já não fazia há muito tempo, né? E é legal dizer também, pessoal, o seguinte, que a gente tem aqui uma radiografia comparativa, foi feita no mesmo lugar, da mesma paciente, que é a Mili, né? Que eu fiz lá com a doutora Rosemary.
Então veja a articulação dia 17/10/2010 e 11 meses depois essa articulação. Eu arrisco dizer que talvez tenha até tido uma pequena melhora, mas o grande foco não é isso e não é isso que a gente vai observar nesses animais, né? O que eu espero quando a gente pega um tempo desse de avaliação entre uma radiografia e outra é justamente não haver piora. Então pensa que naquela articulação, nessa articulação, né, como a gente sabe a doença é crônica e progressiva, a tendência é que um ano depois essa radiografia esteja bem pior, essa é a tendência. E a gente não observou isso aqui, então mostrando que além do bem-estar do animal, né, do paciente conseguir ter uma melhora significativa na qualidade de vida, a gente, na imagem, conseguiu perceber que não houve uma piora, que está aí uma pequena melhora. Essa melhora, pessoal, vai existir sempre, tá? Mas é uma melhora que a gente, por vezes, só consegue observar fazendo uma biópsia, e não é o caso, tá? Então, a melhora histológica a gente conseguiria observar. A melhora da imagem é que geralmente a gente não vê, mas não havendo piora é uma progressão grande. E para a gente finalizar, os resultados oftalmológicos, que a gente indica basicamente para ceratoconjuntivite seca e para as úlceras indolentes, que são ótimos resultados. Então, esse é um trabalho que nós publicamos na Cell Medicine, com a doutora Maura Bittencourt, excelente parceira nossa, né, em parceria com a oftalmologia da Unicamp. E a indicação, senhores, é paciente com ceratoconjuntivite seca de fundo autoimune, de preferência quantitativo e não qualitativo, porque lembra que a lágrima ela tem a sua porção, a gente avalia a qualidade da lágrima, né, que a gente faz aquele teste de Butch para avaliar a qualidade da lágrima, o tempo de quebra daquele filme lacrimal, e a gente avalia a quantidade que geralmente está diminuída. A grande produção das lágrimas é feita pela glândula superior, né, e uma menor quantidade aí pela da terceira pálpebra, mas se a gente estiver diante de um caso de ceratoconjuntivite seca autoimune, quer dizer, aquele que responde a drogas imunomodulatórias, a gente pode pensar na utilização das células, tá? As aplicações, elas são feitas diretamente nas glândulas superior de terceira pálpebra. Essa é uma agulha que está aqui, senhores, mas não é a agulha que a gente utiliza uma agulha de insulina mesmo, uma agulha de menor calibre, né? E existe um protocolo para isso, deve-se respeitar a quantidade que a gente dilui essas células para colocar dentro das glândulas, mas os resultados eles são muito bons, em torno aí, paciente que tem um shimmer acima de 5, né, quer dizer, que pelo menos tem ainda um pouco de glândula funcional, a gente tem uma expectativa entre 90% e 95% no mínimo de chance desses animais voltarem a ter uma produção de lágrimas dentro do normal, com uma única aplicação nas glândulas lacrimais, tá? Só a importância da gente ter esse diagnóstico de forma correta, né? Certificar que é uma ceratoconjuntivite seca de fundo autoimune, idealmente paciente que tem um shimmer pelo menos 5. Porque quando a gente pega um paciente que tem um shimmer abaixo de 5, a gente até tem uma resposta, mas esses animais, na grande maioria das vezes, não voltam a ter uma produção de lágrimas dentro da normalidade. Produzem mais, melhoram o conforto de olho, né? O tutor às vezes consegue até pingar menos vezes, colírios, mas ainda assim permanecem com o olho seco, tá bom? Mas são resultados bem interessantes também. Esse é um dos pacientes que foi no nosso trabalho, na nossa publicação. Então aqui antes da aplicação, um shimmer 5, aqui a gente fazendo as aplicações nas glândulas lacrimais, 7 dias depois ele já com um shimmer de 10, 14 dias depois ele um shimmer de 15, que já está dentro da normalidade, e aqui um follow-up de 1 ano e meio depois da aplicação. Então, não é só ele, a gente tem um N grande, não só no trabalho, mas, enfim, de outros animais também, e a expectativa que a gente tem de resposta ela é bem alta mesmo. Vale bastante a pena, e principalmente quando o tutor pesa
né, a aplicação com o trabalho que ele tem, bom, desconforto de olho, que quem já teve alguma doença oftalmológica sabe do que eu estou falando, o desconforto de olho, o trabalho que é de você ficar pingando vários colírios várias vezes ao dia e todo o prejuízo que o animal tem se ele permanecer com o olho seco, podendo levar a úlceras e complicações aí mais severas, né? Então, tá aqui a indicação KCS quantitativa autoimune. Se ela for qualitativa, um trabalho que foi feito agora com a Silvia Franco, né, que também é especialista em oftalmologia, mostrou pra gente que sim, pode melhorar a qualidade da lágrima, tá? Mas de preferência sendo quantitativa. E a gente faz de uma a duas aplicações nas glândulas, mas geralmente uma aplicação é o suficiente, como eu já comentei. E esse é o trabalho que a gente publicou na Stem Cell Research Therapy, uma revista de altíssimo impacto, com a professora doutora Silvia Franco. E ela mostra que estes resultados demonstraram que o tratamento tópico com as células mesenquimais promove uma diminuição significativa dos níveis de expressão desses marcadores inflamatórios e poderia ser usado como terapia adjuvante no tratamento de KCS em cães e humanos, tá? Um trabalho que, diferentemente do que a gente fez anteriormente, mas ele veio a complementar, porque aqui a gente dosou todas as citocinas, é que nessa situação as aplicações foram tópicas, e lá a gente fez as aplicações nas glândulas lacrimais. Mas ainda assim, o benefício terapêutico ele é mais duradouro quando a gente faz nas glândulas lacrimais, quando a aplicação é tópica, embora seja uma aplicação mais fácil. E as úlceras, né? Nesse caso é uma úlcera traumática, foi um primeiro paciente que a gente vislumbrou a possibilidade de utilizar células. Ela era cardiopata, nefropata, tudo pata que vocês puderem imaginar. E tinha uma contraindicação importantíssima, mesmo que de sedação, né? Ou um protocolo simples para fazer flap, fazer qualquer outra coisa. Então, nós fizemos as aplicações gotas diárias, tá? Nesta cachorrinha foram 7 dias consecutivos, sem nenhuma outra medicação associada. Aí a gente vê aqui 3 dias, 5 dias, 10 dias a gente já não tem mais úlcera, a gente tem uma neovascularização na córnea, a gente sabe que a córnea é avascular, mas que contribuiu para um processo de reepitelização dessa córnea. Essa córnea, na cicatrização, pigmentou, porém, com 20 dias depois, a gente já não tinha mais essa pigmentação. A gente já tinha um olho aí transparente, né? Uma córnea saudável. Esses resultados fizeram a gente, de novo, em parceria com o pessoal lá da Unicamp, o professor Dr. Rodolfo Malagó, né? E a Vet Prime, né? A Maura, fez com que a gente buscasse, então, as úlceras indolentes, né? Que são úlceras recorrentes, que dão bastante trabalho para a gente. E todos os animais, esse trabalho a gente mandou para a American Journal of Veterinary Research. Todos os animais que nós fizemos as aplicações, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês no slide anterior, cicatrizaram. 100% dos animais cicatrizaram em até 30 dias depois da utilização das células, tá? O prazo aí de 30 dias, um prazo que todos passaram a ter fluorescência negativa, e o que é bem bacana, porque já faz bastante tempo que a gente fez esse trabalho, esses animais até hoje não tiveram recidiva da úlcera, tá bom? E para a gente finalizar, agradeço todos vocês aí, a paciência, o tempo, né? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho no conhecimento da utilização das células com vocês. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. A gente tem muita coisa para falar, né? É um tempo curto, eu já até estourei meu tempo aqui com vocês, mas a gente gosta muito do que faz e do que fala, né? E aí eu tenho um recadinho final para vocês, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, tá bom? Eu acho que é uma análise, uma reflexão, né, para a gente fazer, porque de fato a gente está lidando com vidas o tempo todo, as vidas dos nossos pacientes e as vidas
dos tutores, né, dos nossos pacientes, que confiam plenamente na gente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço mais uma vez. Até mais! A Ouro Fino Saúde Animal foi além mais uma vez e tem a felicidade em apresentar NeoStem. NeoStem é tecnologia elevada em terapia celular inovadora, diferente dos protocolos terapêuticos convencionais. NeoStem é linha de frente da ciência e tecnologia. É indicado para o tratamento de doenças importantes como osteoartroses, sequelas de sinomose e ceratoconjuntivite seca. E sabe o que tudo isso significa? Que a busca pela qualidade de vida dos pets está cada vez mais avançada. Logo, o cuidado por meio do carinho e proteção fortalece e não se mede esforços para cuidar das pessoas e das relações. Reimaginar a saúde animal é o nosso propósito. Olá, eu sou a Tabata Kalensky, faço parte do departamento técnico da Ouro Fino e estou muito feliz e honrada em apresentar para vocês um grande produto. A Ouro Fino reimaginou a saúde animal e trouxe para vocês o NeoStem. NeoStem é uma solução à base de células-tronco mesenquimais caninas que vai revolucionar a qualidade de vida dos cães. Como vocês sabem, as células-tronco elas podem ser obtidas a partir de diferentes fontes. As células-tronco embrionárias são aquelas obtidas a partir de mórula ou blástula. As células-tronco fetais são obtidas através do sangue do cordão umbilical, da placenta, do líquido amniótico. E as células-tronco adultas são obtidas a partir do tecido adiposo. E são elas a matéria-prima das células-tronco mesenquimais do NeoStem. O tecido adiposo que utilizamos vem de cães jovens e saudáveis por meio de procedimentos de castração, cesarianas, ou seja, procedimentos eletivos. Não há necessidade de um procedimento exclusivo para a obtenção desses tecidos e também não há nenhum risco adicional para esses animais que vão fornecer o tecido adiposo. O tecido adiposo é então direcionado para um laboratório especializado em células-tronco, com altos padrões de qualidade. O STEM foi desenvolvido após 15 anos de pesquisa e 7 anos de aplicação terapêutica em cães. Ele está indicado para o tratamento das sequelas neurológicas da sinomose, para o tratamento da ceratoconjuntivite seca e também para o tratamento das osteoartroses. As células-tronco mesenquimais de NeoStem agem por meio de 2 mecanismos principais de ação. O primeiro deles é a reposição celular, também conhecida como ação autócrina. E esse mecanismo está relacionado com a capacidade das células-tronco mesenquimais em se diferenciarem em alguns tipos celulares. Mas o principal mecanismo de ação de NeoStem é a ação parácrina, ou seja, a secreção de moléculas bioativas que vão promover uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora, antifibrótica, angiogênica, antiapoptótica e também reparadora endógena, através do estímulo dos nichos locais de células-tronco. O STEM se apresenta em frascos contendo 2 milhões de células mesenquimais, um kit de descongelamento, e a sua dose é individualizada de acordo com a doença a ser tratada e o peso do paciente. Além disso, o envio é sempre personalizado. Enviamos o produto sob demanda ao médico veterinário. O modo de uso de NeoStem pode variar de acordo com a doença que estamos tratando. Por exemplo, para o tratamento das sequelas de sinomose, é preconizado um protocolo com 3 aplicações intravenosas com intervalo de 30 dias.
É um procedimento seguro, não requer nenhum preparo para o paciente e também não muda em nada a sua rotina. Para o tratamento da ceratoconjuntivite seca, a aplicação é única e ela é feita diretamente na glândula lacrimal e na glândula da terceira pálpebra. E para o tratamento das osteoartroses, em geral é realizada apenas uma aplicação intraarticular. Em alguns casos, pode ser necessária uma segunda aplicação após 30 dias. Aqui, nós temos um exemplo de aplicação intraarticular. No caso, na articulação coxofemoral. Esse cão é portador de displasia coxofemoral e após tricotomia e antisepsia cirúrgica, a veterinária, por palpação, localiza o local de inserção da agulha. Pode ser utilizada uma agulha ou então um catéter, como nós vemos aqui na imagem. Isso varia de acordo com o porte do animal e com a quantidade de massa muscular que ele apresenta. Depois, nós podemos observar o líquido sinovial, confirmando que a agulha está posicionada no local correto. E então, as células-tronco que foram preparadas imediatamente antes da punção são administradas diluídas em solução fisiológica. Nós estaremos junto com você. A Ourofino oferece todo o apoio técnico para que você possa começar a terapia celular nos seus pacientes, por meio de conteúdo teórico, com aulas e materiais técnicos, e também através de treinamento prático para o manuseio de NeoStem. A busca pela qualidade de vida dos pets está cada vez mais avançada, e a Ourofino quer ser protagonista nessa história. Obrigada pela sua atenção.